Eu tenho a sorte de ter tido um passado bom, infância, né? Por incrível que pareça, a minha família é uma das fundadoras da cidade de São Paulo. Quando meus antepassados do Hollands vieram para a cidade de São Paulo, era uma vila com perspectivas de crescer, mas era uma vilazinha de uns 15 mil habitantes, só, 1865. A linha de ferro veio para São Paulo e deixou os Hollands aqui para, digamos, ajudar a construir São Paulo. Uma das primeiras coisas que eles fizeram é desligar-se da São Paulo Railways, né? E ir para caminhos próprios, né? E de fato, todos eles vieram com profissões de bastante trabalhadores, né? Coordenadores de projetos, de obras, né? Porque os ingleses naquela época estavam construindo grande parte do mundo, né? Pelo menos na América do Sul, na África, na Austrália, enfim. E eles vieram, gostaram e todos ficaram aqui em São Paulo. E de fato, os Hollands cresceram muito aqui em São Paulo, tornou-se membros de uma comunidade britânica aqui. Eu sou o primeiro dos Hollands, descendente dos Hollands, do meu lado, a casar-se com uma genuinamente brasileira. E de fato deu muito certo, obrigado. Mas eu tive uma infância mista, né? Porque eu fui criado no Brasil, mas eu tinha muito contato com os britânicos e com os americanos, moradores aqui de São Paulo. Então eu era totalmente bilíngue. Na minha infância, falava só português com minhas irmãs, né? Nas comunidades, dependendo de que comunidades que eu estava. Eu frequentava muito clube inglês naquela época e, além do mais, entidades brasileiras. Então, estudei em escolas americanas, uma escola americana, depois eu fui estudar na escola brasileira. Aos 12 anos eu fui estudar na escola brasileira, no estado do Rio, e depois continuei fazendo ginásio, colegial, faculdade no Rio de Janeiro, muito influenciado pelos meus pais, né? Eu tive pais de verdade até pelo menos os 25 anos plenamente. Mas meu pai é George Parsley Holland, nascido no Brasil, bisneto ou até mais do que em relação aos descendentes britânicos, né? E minha mãe é mais direta, ela é descendente de americanas, nascida no estado do Rio de Janeiro, e mais criada meio a meio, Brasil e Estados Unidos. Um era razoavelmente britânico até morrer, né? E minha mãe era 100% americana até morrer, né? Quer dizer, brasileira, tem um jeitão brasileiro, tinha um raciocínio brasileiro, se adaptou muito bem ao Brasil, mas gostava de ambos os países. Enquanto que a minha mãe, ela é filha de americanos que vieram para o Brasil para fundar a Associação Cristã de Moços. E ambos deram o melhor de si e eu sou muito grato a eles em todos os sentidos, né? O nome da minha mãe, Marjorie Paul Holland, um nome tipicamente brasileiro, né? Mas não é nome americano. Eu estudei numa escola americana, American Grade School, que ainda existe aqui no Brasil. Depois eu fui estudar num colégio interno, liderado por
um headmaster, um diretor inglês que veio a organizar uma escola tipicamente britânica aqui no Brasil. E depois eu voltei para Jacareí, que eu passei a morar em Jacareí, e aí só fiz educação em escolas brasileiras. Em Jacareí, uma escola espetacular, um ensino espetacular. Depois fui estudar no Rio de Janeiro, no anglo-americano. Eu nunca quis ser contador, era a última opção da minha vida. Eu queria ser agrônomo. Tinha uma escola no Rio de Janeiro parecida com aquela Queiroz lá de Piracicaba, e eu apaixonei por ela e eu queria estudar na escola de agronomia. Meu pai vetou, disse que era um absurdo, porque a família não era de fazendeiros, não tinha futuro nenhum para mim, e disse que você vai ter que ser contador. Bom, contrariando ele, eu fiz vestibular de economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquela época era chamada Universidade do Brasil. Passei, informei meu pai que eu tinha passado em economia. Ele disse: não é isso que você vai fazer, não. Você vai fazer contabilidade porque você já está empregado na Arthur Andersen. Não tem opção, não. Você já está empregado. Eu já falei que você ia aceitar trabalhar logo a seguir na Arthur Andersen. Eu não vou trabalhar na Arthur Andersen. Eu não quero pai dando emprego para mim. E, de fato, o que aconteceu na prática é que eu fui entrevistado pela Price e meia hora depois eu fui aprovado por eles e comecei a trabalhar dias depois pela Pricewaterhouse, para o desgosto do meu pai, né? Mas eu fui obrigado a transferir de ciências econômicas para ciências contábeis. Graças a Deus, foi o maior abridor de portas para mim. Eu estou, graças a Deus, dele ter me contrariado. E realmente a profissão abre muitas portas. Né? É a linguagem universal dos negócios. Então, eu acabei descobrindo que eu gostava de contabilidade porque eu gostava de prestar contas daquilo que eu considerava importante. Negócios. Então, para prestar contas, eu tinha que entender negócios. Eu tinha uma cabeça diferente, quer dizer, diferente da maioria das pessoas. Eu adorava ler. Eu tinha lido a enciclopédia britânica até os 18 anos, de trás para frente, de ponta a ponta. Ninguém faz isso, mas eu adorava fazer isso. Então, eu gostava de entender o passado para poder entender melhor o que ia acontecer no futuro, porque, de fato, o futuro é uma repetição do passado com a atualização dos artistas. Eu comecei na Price, tive uma carreira normal. Sempre tive um pouquinho de inveja dos meus colegas, que eu era fluente em inglês. Eu tinha muita cultura geral, mas eles eram mais objetivos naquilo que eles eram demandados. É fazer sem fazer perguntas e ir direto no que o chefe pediu. E eu ficava querendo ampliar o escopo do trabalho e estava fora de questão. Mas é a sorte minha que muita gente achava que eu estava perdendo tempo lá no Rio de Janeiro e achava que eu tinha de abrir meus horizontes. Então, ele disse assim: você está com 25 anos de idade e ainda não viajou para o exterior. Você não conhece o mundo. Você vai casar assim sem entender o que é o mundo. Largue um pouquinho a preocupação de trabalho e vai ampliar teus horizontes. Estude, faça alguma coisa, vai para a Austrália, faz alguma coisa diferente. E, de fato, para acalmar meus colegas de trabalho, né, eu pleitei uma bolsa de estudo
pela Fulbright, que era, naquela época, era a maior entidade que concedia bolsas boas, reconhecidas nas melhores universidades dos Estados Unidos. Eu fui lá e eu acho que eu tive notas razoáveis, mas nas entrevistas eu me sobressaí, porque eu tinha uma cultura enorme do Brasil. Eu já conhecia o Brasil, a Amazônia, o Rio São Francisco, o interior do Brasil. Então, isso pesou muito nas entrevistas, que os brasileiros que tinham ido para os Estados Unidos sumiam do mapa, porque ninguém dava atenção para um brasileiro que mal falava inglês. Mas como eu era fluente em inglês e conhecia demais o Brasil, e estava doido para representar o Brasil como um verdadeiro embaixador, eu fui aceito a bolsa para a Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Aí quando eles anunciaram, eu disse assim, obrigado. Ela disse, você não está encantado? Não estou encantado. Eu nunca ouvi falar em Wharton. Eu estava pensando em Columbia, Harvard, Stanford e mais nada. Eu estava realmente querendo uma escola boa. Nunca ouvi falar em Wharton, eu não quero perder meu tempo, porque eu tenho um bom emprego aqui no Rio de Janeiro. Não, mas é a escola mais antiga de administração dos Estados Unidos e a top de finanças e contabilidade dos Estados Unidos. Você não pode menosprezar. Bom, eu de fato escutei. Aí meu pai avisou para os colegas de trabalho que eu tinha entrado em Wharton, e o chefe dele, diretor financeiro, era também da Wharton. Então, o conceito do meu pai perante o chefe foi elevado, porque eu estava indo para Wharton como bolsista da Fulbright, coisa que o chefe dele nunca conseguiu, teve que pagar de ponta a ponta. Enfim, aquele ensino para mim foi um abridor de portas enorme, porque não somente eu fui e voltei muito contente, eu escrevi uns 300 artigos bem divulgados no Brasil e no exterior sobre negócios, contabilidade, auditoria, sempre falando bem do Brasil para lá fora e sempre abordando temas que exigiam atualização profissional. Eu sempre fiz questão para ser o primeiro em qualquer novidade técnica. Quem sabe faz, quem não sabe ensina ou escreve. Então eu optei por escrever aquilo que eu não sabia, que era muito apreciado no mercado. Eu sempre era o primeiro a escrever sobre as reformas tributárias de final do ano. Eu escrevia, era publicado em tudo quanto era jornal, contrariando todos os sócios da minha firma, que ficavam chateados porque eles eram da área tributária e eles tinham de ler as novidades das reformas através de artigos escritos por mim, com a ajuda dos seus subordinados. Quer dizer, eu não ousava fazer erros para serem publicados, para ser crucificados pela firma. Eu era muito fiscalizado por todos meus colegas. Um deslize, fora. Mas como eu não fiz deslize, graças a Deus, eu ainda estou vivo e forte. Eu fiquei 13 anos na Price. Depois eu achei que eu não tinha sido promovido para sócio injustamente. Aí fui procurar emprego, achei emprego. E o emprego que eu achei foi de ser controller, diretor financeiro de uma startup que se comprometeu a construir 50 hospitais no Brasil. Para mim, isso era o maior projeto da minha vida. Eu ajudar a construir 50 hospitais no Brasil em 5 anos,
para mim era mais que satisfatório, era um desafio. Eu teria feito esse trabalho, aceito esse trabalho, mesmo com uma remuneração muito menor, mas eu saí ganhando muito mais que eu estava ganhando na praça, mas fazendo para fazer um projeto da minha vida, ser útil construindo hospitais. Coisa que naquela época, na década de 70, era que o Brasil precisava muito. Era muito carente da qualidade de ensino, da educação. Então, fui lá, eu descobri que tinha um sócio brasileiro, que depois virou senador da República, né? Famoso, mas não vou citar o nome, mas eu não me dei bem com ele, porque ele tinha os princípios mais flexíveis, que eu não estava habituado. Então eu sempre fui inflexível em termos de retidão. Então eu pedi as contas, né? Eu reclamei para o sócio americano que eu não aguentava o atrito que eu tinha com o sócio brasileiro, e eu fui despedido. Mas antes de ser despedido, eu já tinha sido contratado pela Ernst & Young, que agora é Ernst & Young. Por incrível que pareça, por recomendação do sócio sênior da Price. E o sócio sênior disse para um headhunter: esse é o cara que você está procurando para ser controller dessa grande empresa que você está procurando aqui em São Paulo. Ele está pronto, vai entregar. Aí o headhunter foi para falar com o sócio principal da Ernst & Young e disse assim: esse é o cara, é o mais elogiado da Price. Perderam, mas a recomendação é super firme. O cara é top. Bom, com isso, eu entrei na Ernst & Young, inicialmente como gerente, logo a seguir eu fui eleito sócio, mas naquela época, quando eu entrei, eu entrei por seleção da firma americana. Eu fui o primeiro sócio brasileiro de auditoria no Brasil, indicado, eleito pela Sociedade de Sócios Americanos. Então eu era sócio no Brasil, mas sócio da firma americana também. Naquela época, o Brasil era uma filial da Ernst & Young, né? Então, e eu sempre gostei do padrão de trabalho da firma americana. Muito boa, muito vibrante, né? Então, eles eram tops em termos de tecnologia, então eu me dei muito bem. E quando eu fui para Ernst & Young, a primeira coisa que eu assumi é educação também. E na parte de educação, eu sempre tive um apoio total da firma americana. A firma americana disse assim: o Roland quer, dá. Nós queremos, é o que nós queremos. Então, eu era muito respeitado nos meus pleitos. Um dos pleitos que eu fazia era dar computador decente para os jovens. E para os graduados, os chefões, dar computador mais ou menos, porque os sócios usavam mais o computador como máquina de datilografia de luxo, com impressora. Enquanto que os garotos, eles usavam os computadores no campo para fazer análises espetaculares, análise de idade de saldo com receber automaticamente, botava tudo no microcomputador e processava, fazia o age do contas a receber, do contas a pagar, fazia uma série de testes em auditoria, que naquela época era uma revolução. Então, e eu insistia em dar tecnologia de ponta para os garotos, né? E botar os garotos de ponta para ter o treinamento americano nos Estados Unidos,
com a obrigação deles, uma vez tendo feito esse treinamento, voltar para o Brasil e retransmitir isso para todos os seus pares. Então, quem queria ir para os Estados Unidos para ficar no bem bom fazer treinamento, era obrigado, a ler o manual do instrutor e do participante com 6 a 1 ano de antecedência. Então não tinha desculpa que não sabia a língua, porque com 1 ano, lendo aquele material, tinha tempo suficiente para assimilar o material. Então, como eles sabiam que na volta, se eles fossem bem, eles seriam considerados aptos a serem considerados como sócios, eu sempre escolhia só os campeões para fazer o treinamento nos Estados Unidos. Deu uma diferença muito grande, porque dar treinamento através dos campeões da firma, enquanto estava na Ernst, a minha missão principal era pegar clientes. Principalmente na Ernst & Winning, que quando eu entrei não tinha uma empresa de capital aberto. Depois que eu entrei, cuidando de treinamento e mudando a maneira de fazer auditoria como o empresário pensa, foi uma novidade. Então eu peguei muitos clientes abertos pela primeira vez e o pessoal adorou. Quer dizer, a firma americana adorou que eu pegava cada empresa grande, né? Então, para quem não tinha nada, passar a ter 10, 15 em pouco tempo, ajudou muito. Na hora que nós fizemos a fusão com a Arthur Young, nós tínhamos tantos clientes abertos quanto eles. Só que os nossos estavam mais concentrados em São Paulo, né? Enquanto que a da outra firma era tudo clientes antigos, da Arthur Young, Light, etc. e tal. Então, nós entramos com a tecnologia que a gente sabia fazer a auditoria como um empresário pensa, né? E a gente sabia ganhar dinheiro. Quer dizer, o sócio da Arthur Ernst & Young ganhava mais que o dobro que o sócio da Arthur Young, porque a gente ganhava bem, a gente era desejado e a gente fazia trabalhos que os clientes querem. O cliente não quer a linguagem de contador, ele quer linguagem de empresário. Então, eu ajudei, mas depois que fez a fusão com a Arthur Young, a primeira coisa que eles fizeram a nível mundial, esquece essa auditoria de como empresário pensa, vamos voltar à antiga, fazer como contador pensa, né? Então, mas aí já tinha ganhado, a gente já tinha ganho os benefícios de uma fusão na qual nós saímos muito bem. Eu fiquei 22 anos na Ernst & Young, bacana, foi um trabalho muito útil. Eu sempre me gratifiquei muito com os progressos que nós fizemos de implantação de tecnologia na firma, principalmente em auditoria, na qualidade de recrutamento, que a gente recrutava os melhores, né? Mesmo pagando a mesma coisa, a gente era a primeira opção das firmas de auditoria. Então, eu era muito guerreiro nessa parte de imagem, de ser vencedor. Então, nós conseguimos fazer isso. Quando eu me aposentei, eu fui fazer o que eu sempre quis fazer. Eu queria ser conselheiro de empresas. Eu, pela minha formação, não sei porquê, eu só queria olhar para frente. Porque, pro passado, eu tinha estudado toda a minha infância, todos os grandes autores, H.G. Wells e outros, eu tinha eu tinha lido, entendido os livros do Toynbee, etc. E eu achava que mais importante que ficar relatando o passado é fazendo o futuro. Então, aquele projeto de 50 hospitais que não foi para frente, eu consegui fazer muita coisa através de como sendo conselheiro de empresas e principalmente de mentor de presidentes e donos de empresas. Eu fui mentor e dono de empresas para mais ou menos umas 50 pessoas.
eu me dediquei muito para ajudar os presidentes e donos de empresas no seu trabalho, porque, por incrível que pareça, os presidentes e donos de empresas são tão normais quanto as pessoas normais. Eles têm seus medos, temores, né? E eles não tinham com quem discutir. Então, eu era um especialista em ouvir e fazer perguntas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não dar respostas. Se você sabe a resposta, só faz a pergunta. Aí o cara descobre, através das minhas perguntas, a resposta. Aí eu falo, é isso mesmo, brilhante, gostei da sua ideia. Não era a ideia dele, é que eu induzi ele a chegar a esse caminho. Isso que chama-se coaching profissional. Você tem que se abster de ser professor e de ser companheiro, dialogador e fazer perguntas difíceis. Agora, quando você tem a confiança plena do coach, você não tem medo das perguntas, porque você sabe que ele não está querendo colocar você em situação difícil, e sim ajudar você a sair da enrascada que você mesmo se encontra. Então, quando as pessoas estavam em situação difícil, eu, através das perguntas, achava o caminho. Mas eu sempre abstive de antecipar a resposta, porque se não saísse da boca deles, não ia para frente. Enquanto eu estava na Aston Whitney e ANEFAC, eu era muito atuante nas entidades profissionais. Uma delas era a ANEFAC, que aquela, na época, era National Association of Accountants, a Associação Nacional de Contadores. Uma das coisas que eu fiz é mudar o nome de NAA para ANEFAC, porque eu achava que, quando eu recebia jornalistas, né, porque eu era meio espibitado, a imprensa me procurava, eu falava, eu sou presidente da NAA. Contador? Aí eu entendi que eu tinha de mudar o nome da entidade, porque, por incrível que pareça, naquela época, as pessoas não viam com grande admiração os empresários como executivos de primeira linha das empresas, né? Então eu mudei para a Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, e fiz questão de mudar também o perfil dos profissionais. Que quando eu entrei, essencialmente era o pessoal que trabalhava em firmas multinacionais ou de empresas de capital aberto, que eram fluentes em inglês. Mas para eu ter uma massa crítica, eu precisava nacionalizar o nome e realmente democratizar a admissão. Quer dizer, não precisava falar inglês para ser sócio da ANEFAC, da NA. Então, isso deu um crescimento exponencial. A grande satisfação minha é que, na minha gestão, a ANEFAC tornou-se a maior entidade do mundo em termos de capítulo, entre as entidades financeiras do mundo. Quer dizer, do Institute of Financial Executives e outras, o maior capítulo era da NA do Brasil, o chamado ANEFAC. Então os americanos também tinham uma certa admiração, mas quando eu saí de ser presidente aqui da ANEFAC, era disparado maior do que os capítulos dos Estados Unidos, lá do Texas, de Nova York, etc., ou da Califórnia. Então, agora já está mais normal, né? Mas naquela época minha, tinha 1.250 associados pagos em dia, em ordem. Quer dizer, atrasou um mês, não era mais sócio. Quer dizer, era um critério meio arbitrário, mas era para... Eu era meio Caxias, mas eu fazia questão de ser número 1.
vejo com muito bons olhos. Eu sempre vi a contabilidade, porque a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. É a língua que todo mundo entende no mundo inteiro. É tudo igual, débito, crédito, etc. Então, você quer comunicar, você tem que usar a contabilidade, prestação de contas, entendível, que é ou você adota as normas internacionais que a maioria adota, ou se não você usa as normas americanas, que muitos usam. Tudo ficou, digamos, automatizado, mas a contabilidade ainda não começou a mensurar os ativos intelectuais. É o novo Eldorado. Eu só acho que a primeira pessoa a nível mundial insistir que tem que inserir inteligência na prestação de contas para a sociedade. As pessoas não querem 50 páginas de jornal lendo abobrinha de notas explicativas, de demonstrações financeiras, entediantes, que ninguém aguenta ler. O pessoal quer inteligência em pouco espaço de papel. Não é pouca inteligência e muito espaço de papel. Então, essa é a minha batalha hoje para introduzir mais racionalidade para a contabilidade, porque contabilidade só de ativos tangíveis não dá futuro, porque os softwares fazem tudo que você fazia antigamente, ou ainda faz. Mas, por exemplo, os softwares hoje em dia fazem auditoria automaticamente, fazem relatórios bons de contabilidade, de auditoria, enfim. Alguns, claro, que vão sobreviver e vão prosperar, mas a grande maioria, aqueles 1 milhão, eu acho que 900 vão perder o emprego, se não aceitar se atualizar. E a boa notícia para aqueles que aceitarem se atualizar, que não precisa ser feito hoje, amanhã, tem 5, 10 anos para fazer isso, ou 10 anos, você tem empregabilidade por mais meio século ou 1 século, porque inteligência é crescente, mas é um novo campo de trabalho para nós. E por incrível que pareça, eu encontro mais resistência entre os velhinhos na contabilidade. Mas entre os empresários, o pessoal fala, pô, por que você não consegue convencer os contadores para assumir prestação de contas, né? Eu disse, paciência, a gente está tentando fazer isso. Mas até na academia existe muita resistência de fazer as coisas diferentes do que eles aprenderam a fazer. Então, é um trabalho difícil, mas porque é difícil, eu estou fazendo e realmente pode escrever que eu vou, com a ajuda de muita gente, mas muita gente, nós vamos fazer o progresso partindo, se Deus quiser, com o Brasil na frente nesse assunto. Eu tenho certeza que contabilidade vai prosperar nos próximos 100 anos, como prosperou nos últimos 100 anos, mas num nível mais elevado, porque graças aos softwares, tudo que a gente fazia entediante para prestar contas de ativos tangíveis, até de conferir somas, quando eu comecei a fazer auditoria conferindo somas, né, de planilhas. Isso foi tudo substituído pelos softwares que virou tudo automatizado. Então, não tem mais negócio de ciência fazer débito e crédito, porque você compra um bom software, faz tudo certinho. Tem que ser um software idôneo. Mas inteligência não é commodity. Existem milhões de variáveis. Então, o valor de inteligência é arisco demais. Então, você tem que estar sempre acompanhando, porque
Por exemplo, se alguém praticar uma fraude, você pede 20 bilhões de reais em 2, 3 meses, por causa de desleixo de permitir fraudes. Então, outra coisa é, por exemplo, você pega a Petrobras, que tem aquelas intervenções do governo, né? A Petrobras tem reservas provadas de petróleo, tudo trazido a valor presente, a líquido de imposto de renda, de quase R$1 trilhão, R$1 trilhão em 31 de dezembro de 2022. O valor de mercado dessa empresa era, naquela época, era 350 ou 60 bilhões de reais. E o valor contábil era em torno de 260 ou 250 bilhões. Quer dizer, praticamente elas por elas. Mas sem ignorar um ativo tangível, real, que existia, estava auditado e ninguém presta atenção. Então, essa é a beleza de entender negócios, essa beleza de entender contabilidade, porque você descobre como é possível uma empresa que foi descoberta há 70 anos atrás, foi fundada há 70 anos atrás, não tem ativos intelectuais. Se tem, por que não divulga? Porque uma das brigas que eu tenho é que a gente tem que acabar com o Far West na Bolsa de Valores. Tem que acabar com o Far West na Bolsa de Valores. Por que a gente tem que acabar com o Far West? Porque o mercado de capitais no mundo inteiro é minúsculo. No Brasil, a maioria da poupança das pessoas está na sua própria residência, que muitos têm uma residência muito maior do que necessário, mas dá satisfação, dá. Ou se não, tem uma casa de campo também, também a maioria das vezes maior do que necessário, mas como para aplicar é um risco desgastado, é preferível investir naquilo que você entende, que dá retorno tangível, entendível, do que ficar aceitando fazer investimentos no Far West. Então, eu sou contra o Far West na Bolsa de Valores. Eu sou a favor do incremento de inteligência na prestação de contas e também de inteligência na fiscalização de prestação de contas. Eu tive muita ajuda, felizmente, da Academia Paulista de Contabilidade. Agradeço demais o presidente Domingos, a Ângela e mais uns 30, né? Que abraçaram de vez com a minha ideia de só olhar para frente e não olhar para trás. E eu tive a chance de abordar desde o primeiro artigo, desde o primeiro capítulo, ativos intelectuais. Segundo livro, eu escrevi outro artigo, outro capítulo, aumentei a área de ativos intelectuais. E na terceira, eu só me dediquei a ativos intelectuais. E na terceira versão, é praticamente o que eu realmente estou lutando para implantar e ser aceito lá no IASB. Porque se não for aceito pelo IASB, a má notícia é que o SEC americano vai mandar eles fazerem isso, porque ignorar inteligência na prestação de contas não faz sentido. Se vocês querem ficar acomodados, não é opção. Eles vão ter que realmente se atualizar. E também, simultaneamente, que me deu assim a projeção de massificar foi o Instituto dos Contadores do Brasil, que naquela época já tinha o apoio do Sérgio Dispos, um grande amigo meu, que eu tenho uma grande admiração, que eu trabalhei junto com ele há, 40 anos, 30 anos pelo menos, com ele, né?
dando muitas palestras lá na USP e também sempre prestigiando também o Departamento de Contabilidade da FEA USP, né? E eu tive a oportunidade, através do Instituto, de introduzir contabilidade, prestação de contas de ativos intelectuais. E a apresentação que nós fizemos, pioneira em maio do ano passado, faz pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Está prosperando, está indo para frente. Né? Nós já estamos com um trabalho bem avançado para entregar até o final do ano para o IASB. Mas o apoio que eu recebi do presidente operacional e do presidente do conselho, o André e o Adebal, foi magnífico. Eles abraçaram e não somente abraçaram, me ajudaram muito a preparar o material. Quer dizer, eu não sou especialista em fazer PowerPoint, né? Quer dizer, colocaram tudo à disposição. O André é um ótimo questionador, ele questiona tudo, né? E eu adoro ser questionado, porque eu só cresço quando encontro ventos contrários, né? Então, eu sou obrigado a responder, então eu sou obrigado a pensar e eu sou obrigado a melhorar meus argumentos. Então, eu acho que a apresentação em tema de conteúdo de maio do ano passado, nada mudou em relação ao que nós temos hoje, um ano depois. Impressionante, né? O progresso que nós fizemos. E eu tenho a honra também de presidir agora a comissão de ativos intelectuais do Instituto, né? E também foi convidado para compor uma comissão de notáveis aqui do Brasil para preparar o trabalho para apresentar para o IASB até o final desse ano em inglês. Vai ser, e a boa notícia é todas as versões do relatório que nós estamos fazendo de atualização até o final do ano, o Instituto vai receber em primeira mão para que seja distribuído para todos os associados interessados e aqueles que estiverem interessados fazerem suas contribuições diretamente para nós, sem intermediários. Quer dizer, nós queremos fazer um pleito forte. Para fazer um pleito forte, a gente tem que ter muita gente concordando e engajado nesse pleito. E depois nós temos de difundir essa nova oportunidade de criação de empregos. Então, o Instituto dos Contadores abriu as minhas portas e eu estou praticamente sem clientes, se me dedicando demais nesse assunto, porque queira ou não queira, para ficar, digamos, fazendo trabalhos, cuidando com as vírgulas e as redações para que transmita os conhecimentos. O Instituto dos Contadores está no caminho certo. É importante vocês se engajarem no time vencedor, que vai só crescer, crescer, crescer. O que nós precisamos é mais pessoas boas no Brasil inteiro, engajadas em pesquisas e propagando contabilidade gerencial, que dá dinheiro, mesmo sendo commodity, não é commodity no Brasil, dá dinheiro. E realmente fazer melhor para realmente ajudar os empresários a desempenhar melhor suas funções. Os contadores têm que ser promovidos, ser braço direito da governança, ser um membro do time da governança. Então, para isso, você precisa ter um instituto forte em educação para realmente incorporar todos os contadores nessa nova função de ser braço direito
das governanças das empresas, ser membro do time que decide os destinos da empresa. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de eu falar sobre mim. Eu normalmente gosto mais de falar dos outros, né? Mas como eu tenho muito entusiasmo para compartilhar, e a maioria das pessoas não me conhece tão bem, mas eu quero dizer, importante para todos os profissionais, ser honesto, acima de tudo, realmente gostar de negócios, aceitar se atualizar até ir até a sua sepultura. Eu ainda estudo uma barbaridade, me atualizo uma barbaridade, porque eu preciso saber o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro próximo para poder ser realmente conselheiro de empresas. Então, eu recomendo que vocês também sejam respeitados e admirados, não somente nas comunidades, mas também na sua própria família e comunidades. Enfim, contador é uma profissão super respeitada. Só para ilustrar, nos Estados Unidos a profissão mais admirada e respeitada de todas elas é contador. Contador é símbolo de confiança e com bom senso de humor. Obrigado.